Todos na cidade me chamavam de Santa. A Santa Elisa, esposa devotada do pobre Antônio. Aquele homem bonito que o destino aleijou no auge da sua força. Por 5 longos anos, o cheiro da minha casa foi uma mistura de alfazema, para disfarçar o odor de remédio, e do caldo de feijão que eu cozinhava devagar, para que ele pudesse engolir sem se engasgar. Minhas mãos, que antes eram ágeis na máquina de costura, se especializaram em virar um corpo pesado na cama para não criar feridas, em dar banho de leito, em limpar o que ninguém mais queria ver. Eu sorria para as vizinhas, agradecia as rezas e aceitava os pratos de comida com uma humildade que todos admiravam. Diziam que meu lugar no céu estava garantido. Mal sabiam eles que, por dentro, eu estava vivendo num inferno particular, e que a minha santidade era a fantasia que um homem cruel vestiu em mim para esconder o seu pecado. Meu nome é Elisa Vargas, e hoje, aos 78 anos, sentada na minha varanda com o cheiro de terra molhada, subindo do quintal, decidi que essa história não pode morrer comigo. As rugas no meu rosto e nas minhas mãos contam muitas coisas. Contam sobre os filhos que criei, sobre as centenas de vestidos que costurei para as moças da cidade. Mas elas escondem a história mais profunda, a que me moldou no fogo. Não é uma história bonita de se contar, minha filha. Não tem um final de conto de fadas. Mas é a minha verdade mais nua e crua. É a história de como a mulher mais admirada da região se tornou a mais comentada, e como eu precisei empurrar o meu próprio amor para um abismo para conseguir salvar a mim mesma. Prepare o seu coração, porque o que eu vou te contar é pesado, mas é real, como a dor que eu senti na pele. Enquanto eu tomo coragem para remexer nessas memórias, fico imaginando quem está aí do outro lado, me ouvindo. Me conta de onde você está assistindo? Eu adoro saber até onde as palavras de uma velha senhora, de uma cidadezinha que mal aparece no mapa, podem chegar. É engraçado pensar que essa dor, que ficou presa por tanto tempo entre as paredes da minha casa e as ruas de pedra da praça, agora pode cruzar rios e montanhas e encontrar abrigo no seu ouvido. Talvez, ao compartilhar o peso que carreguei por décadas, ele se torne um pouco mais leve, ou talvez ele sirva de aviso para algum coração desavisado. De qualquer forma, saber que não estou mais sozinha com essa lembrança já me dá um pouco da força que eu preciso para continuar. Nossa vida se desenrolava em Itapecuru, uma cidadezinha no coração de Minas Gerais, onde o tempo parecia se arrastar no ritmo do sol quente. Era 1978, e as manhãs cheiravam a café coado no pano e a pão de queijo saído do forno. A vida era regida pelo sino da igreja matriz, que anunciava as missas, as horas e, de vez em quando, a morte de alguém. Naquele lugar, cada janela era um par de olhos, cada esquina, um ponto de encontro para as últimas notícias. A poeira vermelha da estrada grudava nos sapatos e nas barras das saias. E a maior ambição de uma mulher era ter um bom casamento, filhos saudáveis e a casa sempre em ordem. Eu tinha tudo isso, ou pelo menos era o que o retrato na parede da sala queria que todos acreditassem. Era um lugar abafado, não só pelo calor, mas pela obrigação de manter as aparências a qualquer custo. Nossa casa, a última da Rua das Flores, era meu santuário e minha prisão. Por fora, eu a mantinha impecável, com gerânios vermelhos nas jardineiras e uma cortina de crochê na janela da cozinha que eu mesma fizera. Mas por dentro, a casa vivia em função do quarto de Antônio. As cortinas pesadas de veludo marrom ficavam quase sempre fechadas, criando uma penumbra perpétua que, segundo ele, aliviava suas dores de cabeça. O ar era pesado, imóvel. O silêncio era a trilha sonora dos meus dias, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede, pelo rangido do meu sapato no assoalho de madeira e pelos seus gemidos baixos quando eu o movia na cama. O famoso retrato do nosso casamento, pendurado, na sala de visitas, parecia zombar de mim, um lembrete congelado no tempo de uma felicidade que já não existia mais. Minha rotina começava antes mesmo de o galo cantar. O primeiro pensamento do dia era ele. Eu me levantava na ponta dos pés para não acordar as crianças.
e ia direto para o seu quarto. O primeiro passo era verificar se ele tinha passado a noite bem, se a febre não tinha voltado. Depois, vinha a parte mais pesada, a higiene. Dar banho num homem adulto, virá-lo, secá-lo, vesti-lo. Tudo isso exigia uma força que eu muitas vezes não tinha, mas precisava encontrar. Enquanto eu fazia tudo, conversava sobre banalidades, sobre o tempo, sobre o sonho que tive, numa tentativa de injetar alguma normalidade naquela situação desumana. Preparava seu café da manhã, tudo amassado e morno, e dava em sua boca, colher por colher, com uma paciência que me consumia por dentro. Meus filhos, a Mariana e o Pedro, eram duas estrelinhas tentando brilhar naquela escuridão. Naquela época, com 7 e 9 anos, eles aprenderam a falar baixo, a brincar sem correr pela casa, a não bater a porta. Papai está descansando, eu repetia como um mantra. Eu me desdobrava para ser mãe e pai, para ajudar na lição de casa, contar histórias antes de dormir e dar os abraços que o pai deles não podia mais dar. Sentia uma culpa imensa por roubar deles a leveza da infância. Eles viam a mãe sempre cansada, sempre preocupada, e o pai como uma figura frágil e intocável na cama. A alegria deles era minha única fonte de luz, mas eu temia que a sombra da nossa casa acabasse por apagá-la aos poucos. Quando as crianças iam para a escola, começava a segunda parte do meu turno. Minha vida se resumia àquele quarto. Eu lia o jornal para Antônio, da primeira à última página, para que ele se sentisse conectado ao mundo. Contava as fofocas da cidade que eu ouvia na padaria, descrevia o vestido da noiva que se casou no sábado, narrava o céu, a chuva, o voo dos pássaros. Eu era seus olhos, seus ouvidos, suas pernas. As vizinhas, com suas almas caridosas, apareciam na porta com um prato de doce ou um pedaço de broa. Elas me olhavam com uma mistura de pena e admiração e diziam: "Você é uma santa, Elisa. Deus está vendo o seu sacrifício." E eu sorria, agradecia e fechava a porta para chorar em silêncio na cozinha. Nosso casamento havia se transformado numa devoção unilateral. Às vezes, no final da tarde, eu me sentava ao lado da cama e segurava sua mão. Recordava em voz alta dos nossos tempos de namoro, do primeiro beijo atrás da igreja, das festas juninas em que ele era o melhor dançarino do arraial. Eu fazia isso para mantê-lo vivo dentro de mim, para me lembrar do homem por quem eu havia me apaixonado. Ele ouvia tudo calado, com os olhos marejados. Dizia que eu era a única razão de ele não ter desistido de tudo. E eu acreditava. Era esse o meu combustível. Mas às vezes, um arrepio percorria minha espinha. A mão que eu segurava, que deveria ser fraca e passiva, por vezes apertava a minha com uma força súbita, quase um espasmo, que parecia estranhamente intencional. Antônio não era um doente passivo. Ele regia a casa deitado na sua cama. Havia dias em que era doce e grato, me cobrindo de elogios na frente das poucas visitas que recebíamos. Nessas horas, meu coração se enchia de um orgulho tolo, sentindo que meu sacrifício valia a pena. Mas havia outros dias, dias de uma melancolia profunda, em que ele se tornava amargo, reclamando da comida, do calor, da minha demora em atendê-lo. Ele se tornara mestre em manipular minha culpa. Uma das primeiras coisas que me causou estranheza foi sua seletividade com as visitas. Ele dispensava a maioria das pessoas, dizendo que se sentia cansado, mas insistia na presença de um único amigo, o Ricardo, que passava horas com ele no quarto, de portas fechadas, em conversas que eu nunca podia ouvir. A vida em Itapecuru era uma teia de aranha social, e eu estava bem no centro. Minha história de dedicação virou lenda. O padre me usava como exemplo de esposa cristã nos sermões de domingo, e as mães apontavam para mim quando queriam ensinar às filhas o significado do "até que a morte os separe". Essa santidade imposta era uma gaiola. Eu não tinha com quem desabafar. Reclamar do meu fardo seria uma heresia, uma afronta a Deus e à comunidade. Então, eu vestia minha máscara de serenidade e caminhava pela cidade de cabeça erguida,
recebendo os cumprimentos e os olhares de compaixão. A solidão era minha companheira mais fiel. Uma presença constante que me abraçava nas longas madrugadas, quando o único som era a respiração pesada do meu marido no quarto ao lado. Antes do suposto acidente, eu era a melhor costureira da região. Minha máquina de costura Singer, um presente de casamento da minha mãe, cantava o dia todo debaixo dos meus dedos ágeis. Eu criava vestidos de noiva, de festa. Ajustava as roupas do prefeito. Eu tinha meu próprio dinheiro, minha independência, meu orgulho. Depois, a máquina foi silenciada. Empurrada para um canto da sala, coberta com um lençol branco, parecia um fantasma, o túmulo da mulher que eu tinha sido. Minhas mãos, antes habilidosas com linhas e tecidos, agora se ocupavam de ataduras e bacias. Perder meu ofício foi como perder minha voz, minha identidade. Eu era apenas a esposa do Antônio, a cuidadora, a enfermeira. Nada mais. O dinheiro, claro, começou a faltar. A pequena pensão que Antônio recebia mal cobria os remédios e as despesas básicas. A vergonha me impedia de pedir ajuda. Então, quando todos na casa dormiam, eu ressuscitava a antiga Elisa. Acendia um abajur fraco na cozinha e pegava pequenas costuras das vizinhas, concertos, bainhas, coisas que eu podia fazer rápido e em silêncio. O dinheiro que eu ganhava escondido ia para comprar a carne da semana, o material escolar das crianças. Era um ciclo de exaustão. Ele às vezes perguntava como as contas estavam fechando, e eu mentia, com um sorriso no rosto. Está tudo bem, meu amor. Deus provê. Eu não queria sobrecarregá-lo com mais essa preocupação. Mal sabia eu que minha proteção era a cortina de fumaça perfeita para os planos dele. A normalidade era tão forçada, tão pesada, que começou a trincar nas bordas. Lembro-me de um dia, uma tarde de inverno, em que o vento assobiava forte pelas frestas da janela. Eu estava remendando uma meia no meu quarto quando um barulho alto, de uma panela caindo na cozinha, ecoou pela casa. No mesmo instante, ouvi um som vindo do quarto de Antônio. Um movimento brusco, como o de alguém que se assusta e se senta de supetão na cama. Meu coração parou. Corri até lá e o encontrei exatamente na mesma posição de antes, deitado, mas com os olhos arregalados. Que barulho foi esse, Elisa? Ele perguntou, a voz um pouco ofegante. Naquele momento, uma semente de dúvida, minúscula e venenosa, foi plantada na minha alma, mas eu a arranquei. Era o cansaço, a minha cabeça me pregando peças. Tinha que ser. A verdade não chegou com um trovão, mas com um sussurro sórdido num pedaço de papel. Foi numa terça-feira cinzenta, o dia de lavar a roupa de cama e as poucas roupas que Antônio ainda usava. Eu estava com as mãos imersas na espuma do sabão de coco, o cheiro limpo enchendo a lavanderia, quando senti algo no bolso de uma de suas calças de tergal. Era um bilhete, amassado com força, como se por uma mão culpada. Desdobrei o papel com os dedos molhados, e o mundo inclinou sob meus pés. A caligrafia era redonda, feminina, e um perfume doce e barato, que não era o meu, subiu do papel. E então, as palavras que me marcaram a ferro e fogo. Hoje não, meu bem. A santa está em casa. O cesto de roupa caiu da minha mão, e as peças brancas se espalharam pelo chão sujo como anjos caídos. Meu primeiro impulso foi negar. Aquele bilhete não podia ser para ele. Era um engano, uma peça cruel do destino. Talvez fosse de Ricardo, seu amigo, que poderia ter esquecido o papel ali na última visita. Minha mente, desesperada, agarrou-se a essa possibilidade como um náufrago a um pedaço de madeira. Eu estava enlouquecendo, era isso. Os anos de cansaço, de noites mal dormidas, de solidão, estavam finalmente cobrando seu preço, me fazendo ver coisas, imaginar traições impossíveis. Como eu poderia sequer cogitar uma coisa dessas? Um homem que dependia de mim para o ato mais simples de se sentar? Como poderia ele ter uma amante? A ideia era tão monstruosa, tão absurda, que a culpa por tê-la pensado me corroeu mais do que a própria suspeita. Naquela noite, eu olhava para Antônio dormindo, sua respiração tranquila,
o rosto sereno sob a luz fraca do abajur. Ele parecia um anjo quebrado, uma vítima indefesa do mundo. O bilhete, que eu guardei dentro da caixa de costura, parecia queimar lá de dentro, pulsando sua maldade. Como eu poderia confrontá-lo? Antônio, de quem é este bilhete? A cena se formava em minha cabeça, e em todas as versões, eu era a vilã. Eu seria a esposa louca e cruel, atormentando um pobre inválido com ciúmes doentios. A cidade inteira, que me colocara num pedestal, me apedrejaria na praça pública por tamanha ingratidão. Percebi, com um frio na espinha, que a sua condição era a sua maior defesa. Ele estava blindado pela piedade de todos, e eu estava acorrentada a ela. Eu não disse uma palavra, mas meu corpo falava por mim. Fiquei mais quieta. Meu sorriso se tornou uma linha fina, meus gestos, automáticos. E ele, com sua sensibilidade apurada para as minhas mínimas mudanças, percebeu. O que foi, meu amor? Fiz algo errado? Ele perguntava com a voz embargada. Você parece tão distante? Estou sendo um fardo pesado demais para você, é isso? E então vinham as lágrimas. Lágrimas que eu via como sinceras e que me partiam o coração. Ele segurava minha mão e dizia que sem mim ele já teria morrido. Que eu era sua única razão para abrir os olhos toda manhã. Cada palavra dele era uma pá de cal na minha desconfiança, me fazendo sentir uma culpa imensa, um monstro por duvidar daquele homem que só tinha a mim no mundo. Mas a semente da dúvida, uma vez plantada em terra fértil de solidão e exaustão, não morre fácil. Ela cria raízes. As palavras do bilhete ecoavam na minha cabeça durante as longas noites de insônia. A santa está em casa. O apelido era cruelmente preciso. Era assim que a cidade me via. Era a minha identidade pública. E essa precisão me impedia de descartar o bilhete como um simples engano. Comecei a rebobinar os últimos 5 anos na minha memória, mas agora com um novo olhar. As visitas de Ricardo, os cochichos na porta do quarto, as tardes em que Antônio entrava num sono profundo, do qual nenhum trovão o acordaria, justamente nos horários em que nossa comadre, a viúva Célia, passava em frente de casa a caminho da venda. As peças começaram a se encaixar. De repente, me senti a mulher mais sozinha do mundo. A solidão que eu sentia antes era a de uma cuidadora exausta, uma solidão que atraía simpatia e compaixão. Agora, era a solidão de quem guarda um segredo terrível, uma suspeita que me separava de todos. Eu não podia dividir aquilo com ninguém. Minha mãe me diria que era coisa da minha cabeça. Minhas amigas da igreja me mandariam rezar e pedir perdão por pensamentos tão pecaminosos contra meu marido sofredor. Eu estava ilhada, não apenas pelas paredes da minha casa, mas pela imagem de santa que eu mesma ajudei a construir. Carregar o corpo dele era pesado, mas carregar aquela dúvida em silêncio era infinitamente mais esmagador. Era um veneno que eu tomava em doses diárias. Foi então, no fundo desse poço de angústia e isolamento, que algo dentro de mim mudou. A dor da incerteza se tornou insuportável, maior do que o medo da verdade. Eu não ia enlouquecer. Eu não ia deixar que a culpa me transformasse numa tola conformada. A Elisa boazinha, a santa que engolia tudo com um sorriso triste, começou a morrer para dar lugar a uma outra mulher. Uma mulher com os olhos bem abertos, desconfiada como um animal acuado. Decidi que iria descobrir a verdade. Custasse o que custasse. Eu fingiria que tudo estava normal. Continuaria com minha rotina de cuidados, com meu sorriso ensaiado. Mas por baixo da máscara de esposa devotada, eu seria uma investigadora. Minha casa se tornou um campo de batalha silencioso, e eu estava pronta para lutar. Minha casa, antes um lugar de rotina e resignação, se transformou num palco de investigação. Eu me tornei uma caçadora dentro do meu próprio lar. Cada rangido do assoalho, cada tosse de Antônio, cada sombra que se movia do lado de fora da janela era um dado a ser analisado. Eu passei a polir os móveis com mais frequência, não por zelo, mas para ter uma desculpa para estar em todos os cômodos, ouvindo.
Limpava a vidraça da sala para poder observar o movimento da rua sem ser notada. Sorria para o meu marido, ajeitava seus travesseiros e media sua febre, enquanto minha mente era uma teia de aranha, conectando olhares, palavras soltas e silêncios suspeitos. Viver essa vida dupla era a coisa mais cansativa que já fiz. Um esforço mental que me deixava mais exausta do que carregar seu corpo. Comecei a fazer pequenos testes, armadilhas sutis para medir suas reações. Um dia, enquanto ele cochilava, deixei um copo d'água escorregar da minha mão e se espatifar no chão, bem ao lado de sua cama. O barulho foi imenso. Um homem saudável teria pulado de susto, talvez até gritado. Ele apenas abriu os olhos lentamente, piscou algumas vezes e perguntou com a voz sonolenta: "O que aconteceu, Elisa?" Sua calma era perfeita, estudada demais. Em outra ocasião, comentei casualmente que um bicho, talvez uma aranha, estava andando sobre o lençol, perto de seus pés. Ele não moveu um músculo, apenas sorriu e disse: "Ainda bem que não sinto nada, não é, meu bem?" Cada teste que ele passava com perfeição só aumentava minha certeza de que aquilo era uma performance. Ninguém é tão controlado assim. Meu foco se voltou para Ricardo, o amigo leal. Passei a tratá-lo com uma gentileza desmedida, sempre oferecendo um café fresco, um pedaço de bolo, perguntando por sua família. Eu queria que ele baixasse a guarda. "Ricardo, você acha que o Antônio sente muita dor? Às vezes ele fica tão quieto, sofro por não saber o que se passa na cabeça dele." Eu dizia, com os olhos cheios de uma falsa angústia. Ele ficava visivelmente desconfortável, desviava o olhar e dava respostas vagas. "Ele é forte, Elisa. Você sabe como ele é." Um dia, ao me servir o café, ele se inclinou e eu senti um cheiro familiar e enjoativo vindo de sua camisa. Era o mesmo perfume barato do bilhete. Naquele instante, tive a certeza de que ele era o mensageiro, o pombo-correio daquela traição. Então, meus olhos se fixaram em Célia, a comadre solícita, a viúva de reputação impecável. Comecei a cronometrar suas passadas em frente à minha casa. Eram sempre por volta das 3 da tarde, quando o sol estava mais forte e a rua mais vazia. E notei um padrão, um código. Quando ela usava a presilha de flor no cabelo do lado direito, ela apenas passava e acenava. Mas quando a flor estava do lado esquerdo, ela diminuía o passo, olhava fixamente para a janela do quarto de Antônio, e poucos minutos depois, eu o ouvia dizer que sentia um sono súbito e incontrolável. As peças se encaixavam com uma precisão assustadora. Nossos encontros na missa de domingo se tornaram um exercício de autocontrole. Seus abraços de consolo pareciam queimar minha pele. O mistério do dinheiro que nunca dava também começou a fazer mais sentido. Eu controlava cada centavo da pensão, e ainda assim, sempre faltava. Um dia, ao arrumar uma gaveta que ele raramente usava, encontrei no fundo o rótulo de uma garrafa de cachaça cara, daquelas que só se vendia na capital. Antônio nunca bebeu, e mesmo que quisesse, como teria comprado? Na visita seguinte de Ricardo, mencionei o rótulo como quem não quer nada. "Achei isto outro dia, que engraçado." Ele ficou pálido, gaguejou e disse que tinha sido um presente dele para Antônio para molhar a palavra de vez em quando, e que ele mesmo o servia. A mentira era tão mal feita, tão descarada, que chegava a ser um insulto à minha inteligência. Eles nem se davam mais ao trabalho de disfarçar direito. Esse estado de alerta constante começou a me cobrar um preço alto. Eu mal dormia. Passava as noites em claro, ouvindo cada som da casa, minha imaginação criando cenários cada vez mais sórdidos. Durante o dia, eu andava como uma alma penada, com olheiras profundas e um nervosismo que eu tentava esconder das crianças. Às vezes, eu me olhava no espelho do banheiro e não reconhecia a mulher que via. Onde estava a Elisa de sorriso fácil? No lugar dela, havia uma estranha, com os olhos fundos e uma dureza no maxilar. Meus filhos sentiam minha ausência, mesmo eu estando presente. "Mamãe, você tá triste?" Mariana me perguntou um dia.
e a inocência em sua voz foi como uma faca no meu peito, dobrando a culpa que eu já sentia. Havia momentos, no meio da madrugada, em que a dúvida voltava e me torturava. E se eu estivesse errada? E se tudo não passasse de uma terrível coincidência, uma fantasia criada por uma mente exausta e amargurada? A ideia me apavorava. Se eu desse um passo em falso, se eu fizesse uma acusação e não pudesse prová-la, eu perderia absolutamente tudo. Seria expulsa de casa, talvez perdesse a guarda dos meus filhos e carregaria para sempre o estigma de mulher louca e ingrata. O mundo de Antônio era o único que eu tinha. Destruí-lo, mesmo que fosse uma farsa, significava destruir a mim mesma junto. Esse dilema me paralisava, me mantendo presa entre a tortura da suspeita e o medo da verdade. A tensão na casa era palpável. Um dia, cheguei perto do meu limite. Ricardo estava no quarto com Antônio, a porta entreaberta. Fui na ponta dos pés pelo corredor, tentando ouvir a conversa. Meu coração batia tão forte que parecia que eles iam escutá-lo. Então, um degrau do assoalho, sempre o mesmo, rangeu sob o meu pé. A conversa lá dentro parou abruptamente. A porta se abriu de supetão e Ricardo apareceu, me encarando. Gelei. Precisa de alguma coisa, Elisa? Ele perguntou, os olhos estreitos e desconfiados. Consegui gaguejar que só estava indo ao quintal estender uma roupa. O olhar que ele trocou com Antônio por cima do ombro foi o suficiente. Eles sabiam que eu suspeitava. A partir daquele dia, a doçura de Antônio se tornou quase sufocante. Uma tentativa clara de me acalmar. Eu me sentia encurralada, presa numa armadilha perfeita. Minha dependência era total. Eu não tinha um tostão guardado em meu nome. A casa pertencia à família dele. Minha própria família morava longe, em outro estado. E eles também o adoravam, o tinham como um genro exemplar. Para onde eu poderia ir com 2 crianças debaixo do braço? Como eu os alimentaria? A costura, minha antiga profissão, mal dava para os pequenos concertos que eu fazia às escondidas. A sociedade me via como uma heroína, mas na prática, eu não tinha poder nenhum. Era essa a verdadeira paralisia. A dele era uma farsa, mas a minha era real, construída com os tijolos do dever, da dependência financeira e do medo da opinião alheia. A prova que eu precisava para solidificar minha decisão veio de um detalhe pequeno e irrefutável. A lama. Era uma quinta-feira de sol forte, sem uma nuvem no céu. A terra estava seca há dias. Naquela tarde, enquanto limpava o quarto, notei algo estranho nas rodas da cadeira de Antônio. Havia pequenos torrões de barro vermelho, úmido, grudados nos pneus. Aquele barro só existia nas margens do córrego, um lugar de difícil acesso, onde os casais de namorados costumavam se encontrar. Eu não o levava lá há meses, mas eu tinha visto Célia, mais cedo naquele dia, voltando daquela exata direção, com os sapatos sujos do mesmo barro. A conexão foi instantânea, uma certeza física que percorreu meu corpo como um choque elétrico. Naquele momento, a última fagulha de esperança que teimava em viver dentro de mim se apagou. A dor que senti foi diferente de todas as outras. Não era apenas a dor da traição, mas o luto por um homem que, na verdade, havia morrido para mim 5 anos antes. Era o luto pelos meus anos perdidos, pela minha juventude sacrificada, pela minha fé e meu amor jogados no lixo. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto, mordi um travesseiro para abafar o som e chorei. Chorei convulsivamente, um choro seco, sem lágrimas, que vinha do fundo da alma. Eu estava de luto pela morte da minha própria vida, pela tola que eu fui, pela santa que eles inventaram e mataram ao mesmo tempo. Mas a tristeza, quando é profunda e alimentada pela injustiça, tem a estranha capacidade de se transformar. Depois de horas de choro, o que restou não foi mais dor, mas uma raiva fria, cortante e lúcida. A humilhação que senti era imensa. Eles não apenas me traíram nas minhas costas. Eles fizeram pior. Usaram meu amor, meu corpo cansado, meu sacrifício diário como o cenário perfeito para o romance deles.
Eu era a cortina que escondia a peça. A Init, enfermeira que mantinha o ator principal saudável para seus encontros secretos. Minha dedicação não era um obstáculo para eles. Era a condição que permitia a farsa. E essa percepção transformou meu desejo por verdade em uma sede de vingança. Entendi que uma confrontação silenciosa e privada não seria suficiente. Se eu os acusasse entre quatro paredes, eles negariam. Antônio choraria, se faria de vítima, e Célia se faria de ofendida. Eu seria, mais uma vez, a louca. Não. A mentira deles era uma performance pública, mesmo que discreta. Minha santidade era um espetáculo para a cidade inteira aplaudir. Portanto, a revelação da verdade também precisava de um palco. Precisava de uma plateia. A humilhação que eu sofri em silêncio por 5 anos tinha que ser devolvida a eles na frente de todos. E a imagem da festa do padroeiro da cidade, o evento mais importante do ano, com a praça lotada, começou a se desenhar na minha mente como o cenário perfeito. Para o plano funcionar, eu precisava criar uma ausência crível. Precisava dar a eles a corda para que se enforcassem. Fui até o fundo do meu baú de recordações e peguei um papel de carta antigo e uma caneta. Com a mão trêmula, imitando a letra da minha irmã, escrevi uma carta desesperada, pedindo que eu fosse ajudá-la por alguns dias, pois ela havia caído e quebrado a perna. Deixei a carta sobre a mesa da cozinha, como se o carteiro a tivesse entregado. Mais tarde, li a carta para Antônio, minha voz embargada de uma preocupação perfeitamente ensaiada. Seus olhos brilharam com uma luz que não era de compaixão por minha irmã, mas de oportunidade. Ele insistiu que eu fosse, que não me preocupasse com ele. Meu próximo passo foi garantir uma testemunha e um esconderijo. Procurei Dona Lourdes, uma senhora idosa e viúva que morava do outro lado da rua. Eu havia costurado o vestido de casamento de sua única filha de graça, anos atrás, e ela sempre me dizia que tinha uma dívida de gratidão comigo. Fui até sua casa e abri meu coração, mas apenas uma parte dele. Disse que desconfiava que algo muito errado estava acontecendo na minha casa enquanto eu me matava de trabalhar, e que precisava observar tudo sem ser vista. Não precisei dar detalhes. Ela, uma mulher que a vida também havia endurecido, olhou no fundo dos meus olhos e entendeu. A porta dos fundos estará sempre aberta para você, minha filha. Fique o tempo que precisar. O dia da viagem chegou. Arrumei uma mala pequena com algumas roupas velhas. A despedida foi a cena mais difícil da minha vida. Abracei meus filhos com força, pedindo que se comportassem e ouvissem o pai. Depois, fui até o quarto de Antônio. Ele me olhou com uma ternura fingida, me desejou boa viagem. Eu me inclinei e o beijei na testa. Minhas lágrimas, desta vez, eram 100% verdadeiras. Eram lágrimas de raiva, de nojo, de adeus ao homem que ele nunca foi. Ao sair, encontrei Célia no portão, vindo se despedir. Eu a abracei e disse, olhando bem dentro de seus olhos cínicos: Comadre, conto com você para dar uma olhadinha no Antônio. Ele confia tanto em você. O sorriso que ela me deu em resposta selou seu destino. Passei a primeira noite e o dia seguinte escondida no quartinho dos fundos da casa de Dona Lourdes. A janela minúscula me dava uma visão perfeita da fachada da minha casa. As horas se arrastavam com uma lentidão torturante. Eu mal comia, mal dormia. Apenas vigiava. O primeiro dia foi de uma normalidade enlouquecedora. Ricardo apareceu, ficou um pouco e foi embora. Célia passou na rua e apenas acenou. Um desespero gelado começou a tomar conta de mim. E se eu tivesse imaginado tudo? E se meu plano grandioso fosse apenas o delírio de uma mulher à beira de um colapso? Eu estava arriscando tudo com base em um bilhete, um cheiro de perfume e um pouco de lama. A dúvida voltou a me assombrar, me fazendo questionar a minha própria sanidade. Foi no segundo dia de vigília, numa tarde sonolenta em que o calor fazia o ar tremer, que o mundo como eu o conhecia, acabou. A porta da minha casa se abriu. Meu coração parou. Antônio apareceu no umbral, sozinho. Olhou para a esquerda, para a direita, com a cautela de um ladrão verificando o terreno.
E então, aconteceu. Com a naturalidade de quem acorda de uma boa noite de sono, ele se ergueu da cadeira de rodas. Ele se espreguiçou, esticando os braços para o céu, as costas curvando-se num arco de puro alívio. Não havia dor. Não havia hesitação. Ele caminhou, não como um doente que reaprende os passos, mas com a firmeza e a arrogância de um homem dono do seu corpo e do mundo. Aquele andar garboso foi uma bofetada na minha cara, uma profanação dos 5 anos da minha vida. Segundos depois, como numa peça de teatro ensaiada à perfeição, a figura de Célia surgiu na esquina. Ela tinha um sorriso nos lábios, um sorriso cúmplice e satisfeito. Ele foi ao encontro dela, e o beijo que trocaram não foi o beijo desesperado de amantes que se arriscam, mas o beijo morno, rotineiro, de um casal estabelecido. Era a banalidade daquele gesto que continha a mais profunda crueldade. Eles conversaram por um instante, rindo de algo, e depois saíram caminhando lado a lado, como qualquer outro casal passeando numa tarde de sol. Ver os dois juntos, de pé, saudáveis e felizes, queimou uma imagem na minha alma que nem o tempo, nem a morte jamais conseguirão apagar. Eles não eram apenas amantes. Eram parceiros num crime do qual eu era a única vítima. Dentro do quartinho abafado de Dona Lourdes, eu não gritei. Eu não chorei. Foi uma implosão. Todo o ar pareceu ser sugado dos meus pulmões e minhas pernas cederam. Caí de joelhos no chão de cimento, a poeira subindo ao meu redor, sem fazer barulho. O mundo à minha volta ficou branco e silencioso, como se Deus tivesse desligado o som da minha dor. Não era surpresa. Era a mais terrível confirmação. A dor foi tão violenta que se tornou física. Uma pontada aguda no centro do peito que me roubou os sentidos. Naquele instante, naquela poeira, naquele silêncio, Abusim. Elisa Boazinha, a esposa anjo, a santa de Itapecuru, morreu. E eu sabia, com uma clareza assustadora, que a mulher que se levantaria daquele chão seria outra. O torpor não durou muito. A dor imensa, a humilhação colossal, a raiva por cada banho que dei, cada colher de comida que levei à sua boca, cada noite que passei em claro, tudo isso se fundiu e se transformou em algo novo. Era uma calma, uma clareza fria e afiada como uma navalha. A vingança deixou de ser uma ideia vaga e se tornou meu único propósito de vida. Eu não ia apenas confrontá-los. Eu ia destruí-los. Eu ia pegar a mentira deles, aquela mentira que me consumiu por 5 anos, e esfregá-la na cara de toda a cidade. Eles queriam um espetáculo. Eles teriam um. Eu seria a diretora, a roteirista e a atriz principal da cena final daquela farsa. O palco já estava escolhido. A Praça da Matriz, no dia da festa do padroeiro. Voltei para casa no final do 3º dia, como o combinado. Meu retorno foi o de uma atriz consumada. Havia em mim uma serenidade que Antônio e Ricardo, na sua arrogância, confundiram com resignação. Comecei a tratá-lo com um cuidado ainda mais exagerado, uma devoção que beirava a adoração. E então, comecei a falar da festa. Antônio, meu bem, a cidade inteira vai estar lá. Pensei que deveríamos ir. Seria uma forma de agradecer a todos por suas orações, por sua ajuda. Ele hesitou, falando do cansaço, da multidão. Mas eu insisti, com a voz mais doce e persuasiva que consegui fabricar. Eu estava tecendo a teia, e ele, afoito por admiração pública, estava caminhando diretamente para o centro dela, cego pela própria vaidade. A parte mais difícil foi convencê-lo a subir no coreto. O padre me disse que quer fazer uma pequena homenagem a nós, ao nosso amor, à nossa força. Menti, olhando em seus olhos. Ele quer que todos vejam o exemplo de fé que você é, e a esposa dedicada que tem ao seu lado. O peito dele se inflou de orgulho. A ideia de ser celebrado, de ser o centro das atenções, o herói trágico ao lado da esposa santificada, era irresistível para seu ego. Ele concordou, imaginando os aplausos, os olhares de pena e admiração.
Se essa parte da minha história te tocou de alguma forma, deixa seu comentário. Eu leio cada palavra com o coração apertado, pois reviver a frieza do meu próprio plano ainda me causa arrepios. Saber que vocês entendem me ajuda a carregar o peso. O dia da festa do padroeiro chegou com um céu limpo e uma agitação contagiante. O ar cheirava a pipoca, a quentão e a pólvora dos fogos de artifício. A praça estava lotada, as famílias passeando, as crianças correndo com balões coloridos, a banda tocando marchinhas animadas no coreto. Era um cenário de alegria e comunidade, a antítese perfeita para a escuridão que eu carregava no peito. Vesti meu melhor vestido, um azul marinho sóbrio, e o ajudei a se vestir com sua melhor roupa de domingo. Meu toque era gentil, meus movimentos, calmos e metódicos. Por fora, eu era a imagem da esposa zelosa. Por dentro, eu era uma general preparando seu exército para a batalha final. A calma que me habitava era a calma que precede a tempestade. Empurrar sua cadeira de rodas pela multidão foi como abrir o Mar Vermelho. As pessoas abriam caminho, me cumprimentavam com respeito, tocavam no ombro de Antônio com carinho. A cada passo, a cada sorriso que eu recebia, minha resolução se tornava mais dura, mais inabalável. Eles eram a plateia que ele e Célia enganaram junto comigo. Eles também mereciam a verdade. Com um esforço que pareceu sobre-humano, empurrei a cadeira pela rampa de acesso ao coreto. Coloquei-o bem no centro, na frente do microfone, de frente para a multidão e de costas para a escadaria de 5 degraus que levava para fora do palco. Era o lugar perfeito, um trono com um precipício logo atrás. Ele sorria, acenando para o povo. O rei, em seu último dia de reinado. O padre me passou o microfone com um sorriso abençoado. Minhas mãos não tremeram. Aproximei o aparelho da boca e minha voz saiu clara e firme, ecoando por toda a praça. Boa noite, meu povo de Itapecuru. Comecei agradecendo a todos, um por um. Agradeci pelas preces, pela comida, pelo apoio durante os 5 anos mais difíceis da minha vida. Falei sobre o amor, sobre como ele se revela na dificuldade. Falei sobre o sacrifício, sobre a fé que nos mantém de pé quando tudo parece perdido. As palavras saíam da minha boca, mas pareciam de outra pessoa. A multidão ouvia em silêncio respeitoso, muitos com os olhos marejados. Eu estava os preparando, elevando a imagem da santa ao seu ápice, para que a queda fosse ainda mais espetacular. Terminei meu discurso com um Deus abençoe a todos. A praça irrompeu em aplausos. Eu sorri, um sorriso de gratidão ensaiada. Então, me virei para Antônio. O barulho dos aplausos abafava o som do meu coração batendo. Olhei para ele, que me encarava com um ar de triunfo, e sorri de novo. Mas este sorriso era diferente. Era o sorriso mais honesto, mais doce e mais frio que eu já dei em toda a minha vida. Ele pareceu perceber algo, uma mudança sutil nos meus olhos, uma hesitação em seu sorriso. Foi apenas um segundo. Coloquei minhas mãos firmemente nos punhos de borracha da cadeira de rodas. Respirei fundo, reunindo a força de 5 anos de humilhação e com todo o poder da minha alma e do meu corpo, eu o empurrei. Enquanto a cadeira de rodas tombava para a frente, em direção aos degraus, o tempo pareceu congelar. O sorriso de Antônio se desfez numa máscara de pânico e incredulidade. Os aplausos começaram a morrer, substituídos por suspiros de confusão. E naquele instante, antes que o caos se instalasse, eu usei o resto do meu fôlego. Peguei o microfone novamente e gritei com a força de um animal ferido. Uma frase que rasgou a noite e a hipocrisia daquela cidade. Minha voz ecoou, amplificada, para que cada homem, mulher e criança ouvisse a verdade nua e crua. A minha verdade, a minha libertação. Gritei com todo o meu ar. Anda, desgraçado. Anda que você eu pode. sei. O pânico tem uma força que nenhuma doença pode simular. Para não se espatifar no chão junto com a cadeira de rodas, Antônio deu um pulo. Um pulo ágil, desesperado, o pulo de um homem perfeitamente saudável. Ele aterrissou de pé, cambaleando, no meio do caminho da escada. E então, o silêncio.
Um silêncio pesado, denso, absoluto, como se a praça inteira tivesse prendido a respiração ao mesmo tempo. A banda parou de tocar. As crianças pararam de correr. 1000 pares de olhos se fixaram nele, de pé, e na cadeira de rodas vazia caída no pé do coreto. Vi o rosto de Célia no meio da multidão, branco como cera, a boca aberta num "o" de puro horror. O silêncio durou uma eternidade de 5 segundos, e então se quebrou num murmúrio caótico que se espalhou como fogo na palha. Eles não precisaram de um julgamento. A humilhação pública foi a sentença e a execução ao mesmo tempo. Antônio ficou ali, parado, tremendo, incapaz de articular uma única palavra enquanto os cochichos se transformavam em acusações abertas. Vi pessoas que o tratavam como um coitado agora o olharem com nojo. Célia tentou se esgueirar pela multidão, mas os olhares a seguiram, os dedos a apontaram. A máscara da viúva piedosa se desfez, revelando a amante cúmplice. Naquela noite, ninguém dormiu em Itapecuru. A fofoca correu solta, mais rápida que o vento. E antes que o sol do dia seguinte pudesse iluminar a vergonha em seus rostos, eles se foram. Sumiram. Deixaram para trás uma casa, móveis, roupas e um escândalo que se tornaria a maior lenda da história da nossa cidade. Meu destino, no entanto, foi mais complexo. Eu não fui celebrada como uma heroína. Para uma metade da cidade, eu era a verdadeira vilã. A mulher cruel, a esposa diabólica que não respeitou a santidade do matrimônio e expôs o próprio marido daquela forma. Fui chamada de louca, desequilibrada, uma bruxa que merecia a fogueira. O padre nunca mais olhou na minha cara. Perdi o convite para os batizados e casamentos. Algumas mulheres atravessavam a rua para não cruzarem comigo. Tive que aprender a conviver com os olhares de reprovação, com o veneno que escorria dos cantos das bocas. A solidão que eu sentia antes, a da santa sofredora, era quase doce perto dessa nova solidão, a da pária, da mulher que ousou quebrar as correntes em público. Mas havia a outra metade, e era essa que me mantinha de pé. O apoio delas não vinha em palavras altas na praça, mas em gestos silenciosos, secretos. Vinha no prato de comida quente, deixado no meu portão de madrugada. Vinha na encomenda de um vestido novo sem que houvesse festa à vista. Vinha no aceno de cabeça de uma mulher no armazém, um olhar que dizia: "Eu sei, eu entendo. Você teve a coragem que me falta." Eram as mulheres presas em seus próprios casamentos de fachada, engolindo seus próprios sapos, que me viam não como louca, mas como uma libertadora. Elas não podiam me defender em voz alta para não arriscarem sua própria segurança, mas em seus sussurros, eu era a corajosa. E isso me bastava. Aos poucos, reconstruí minha vida sobre as ruínas da antiga. A primeira coisa que fiz foi abrir todas as janelas da casa, deixar o sol queimar a poeira e o cheiro de mofo e mentira. Tirei o lençol da minha máquina de costura e o som da agulha batendo no tecido voltou a ser a trilha sonora dos meus dias. Costurar não era apenas meu sustento, era minha terapia, minha forma de colocar ordem no caos. Criei meus filhos, Mariana e Pedro, com a dignidade que me restava e com uma verdade essencial. O respeito é mais importante que a aparência. Expliquei, quando tiveram idade para entender, que a mãe deles tinha sido enganada e que, às vezes, para se salvar, é preciso fazer coisas drásticas. Hoje, meus filhos são adultos, pessoas de bem, e essa é minha maior vitória. O escândalo da nossa família os marcou, claro, mas os tornou mais fortes e mais justos. Minha filha Mariana se tornou uma advogada de pulso firme, uma mulher que não tolera a menor das injustiças. E meu filho Pedro é um homem gentil, um marido e pai que trata sua esposa como uma rainha, com um respeito que ele nunca viu em casa. Eles não se envergonham da mãe que têm. Pelo contrário, eles entendem que meu ato de fúria na praça não foi um ato de destruição, mas de criação. Foi a destruição de uma família de mentira, para que uma família de verdade, baseada em honestidade, pudesse nascer e florescer. Nunca mais tive notícias de Antônio
ou de Célia. Às vezes, na calada da noite, me pego, pensando no que terá sido deles. Imagino que tenham tentado recomeçar em algum lugar distante, mas sei que uma mentira daquele tamanho deixa uma marca na alma, uma podridão que contamina tudo o que vem depois. Uma relação que começa com a desgraça de outra pessoa já nasce condenada. Hoje, com a serenidade que só a velhice traz, não sinto mais ódio. O que sinto é uma pena distante. Eles eram fracos, prisioneiros dos seus próprios desejos. Antônio fingiu uma paralisia no corpo, mas a verdadeira paralisia, a da alma, era a doença que consumia os dois. E aqui estou, com 78 anos, olhando minhas mãos enrugadas pelo tempo e pelo trabalho. Elas já não servem mais a um homem, mas a mim mesma. A vida me ensinou, da forma mais brutal, que a pior deficiência que existe não é a do corpo, mas a da alma que se acostuma com a humilhação, que aceita ser pisada em nome de uma paz que não é paz, mas rendição. Às vezes, minha filha, a gente precisa parar de rezar pedindo um milagre e entender que nós mesmas somos o milagre. Precisamos nos levantar com a fúria de uma tempestade e fazer o que tem que ser feito. E se para voltar a caminhar, for preciso empurrar uma cadeira de rodas vazia escada abaixo, que assim seja.